Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Isso aqui é um privilégio que tem apenas os que creem no Senhor Jesus, que foram salvos por graça, pela fé em Cristo, de poder habitar no céu, poder habitar e participar da herança dos santos na luz. Muita gente imagina o que aconteceria se um incrédulo fosse levado para o céu. Ele iria odiar o céu. O céu seria o inferno para um incrédulo. Porque se ele foi inimigo de Deus aqui na terra durante vida e não quis aceitar a graça de Deus e se converter a Cristo, o que ele sentiria de passar a eternidade junto do Senhor, seria horrível para ele. Seria horrível. Quando nós pensamos que para o incrédulo a própria Bíblia, apenas a menção da palavra de Deus, a menção do nome de Jesus, já causa urticária nele, porque ele detesta escutar isso. Então é claro que levar uma pessoa dessa para o céu seria condená-la ao sofrimento eterno. Por isso que aqui, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quem são esses idôneos? Os que creem no Senhor Jesus Cristo. Os que creem no Senhor. Nenhum incrédulo teria qualquer apreciação pela vida no céu. Lembre-se que aquela passagem que o Senhor fala do rico e Lázaro. Lázaro está na presença de Abraão, que ali é uma representação de Deus, né? E o rico está sofrendo no Hades, na sua condição de desencarnado. E ele pede para que Abraão possa enviar alguém para avisar seus irmãos para que ele não venha para esse lugar. Até parece que está muito interessado que os seus irmãos não venham para o mesmo lugar que ele está. Mas se você reparar na leitura, em nenhum momento ele pede para ser tirado dali. Em nenhum momento ele pede para ser transportado para o mesmo lugar em que está Lázaro. Porque ele não quer isso. O incrédulo, ele não quer isso em vida e não vai querer isso depois da morte. Então a condenação eterna é realmente a única opção para ele, porque se ele fosse levado para o céu, seria o inferno para ele. Mas nós, o Pai nos fez idôneos. Como que nós fomos feitos idôneos? No versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos feitos idôneos por graça somente. Nenhum de nós pode melhorar o seu estado, a sua condição. Somente a graça pode nos transformar, pode nos dar uma vida nova, pode nos salvar e fazer com que fôssemos idôneos para participar da herança dos santos na luz. E essa graça, esse mesmo Senhor, nos tirou dos poderes das trevas. Quando estávamos na incredulidade, estávamos em trevas, estávamos mortos em delitos e pecados, como fala em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecados. É uma mudança tremenda, é uma mudança das trevas para a luz, é uma mudança radical, aquela que Deus fez conosco. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É muito importante entender que o reino tem diferentes aspectos, né? A palavra reino, ela tem diferentes aspectos. O reino foi oferecido primeiro, literalmente um reino na terra para Israel. Quando Cristo veio, se os judeus o aceitassem, ele teria começado o seu reino aqui na terra, teria reinado aqui na terra. Ele ofereceu um reino para os judeus, mas os judeus
queriam apenas ser libertos do Império Romano, mas não queriam se arrepender de seus pecados. Então, esse reino que era para ser estabelecido ali foi deixado para depois, porque ainda está em pé essa oferta do reino, mas nós sabemos que Cristo voltará um dia para reinar, mas daí ele vai fazer a limpeza, ele vai fazer a completa limpeza da terra para estabelecer o seu reino, e nesse reino participarão então um remanescente de judeus fiéis e também de gentios que se sujeitarem a Cristo. Hoje, nós participamos do reino, nós crentes em Jesus, participamos do reino, mas participamos do reino em mistério, ou seja, invisível para a maioria das pessoas. Mas nós sabemos que estamos nesse reino porque nós nos dobramos à vontade desse rei que é Jesus. É claro que para nós, igreja hoje, ele não é rei, ele é Senhor, não é? Ele vai ser rei para Israel e para o mundo, mas para nós, igreja, ele é Senhor, Jesus é Senhor. E quando aceitamos então o senhorio de Cristo, somos parte desse reino que está hoje na terra, é um reino de origem nos céus, mas que está hoje na terra. E aguardamos aquele dia quando seremos tirados daqui para estar no céu com Cristo. Nós não participaremos como súditos do reino de Jesus na terra, porque nós somos a igreja. A igreja é a esposa de Cristo, é a noiva de Cristo. Ela não é uma súdita de Cristo, ela é a noiva de Cristo. E lá em Mateus 13, que explica melhor isso, né, do reino, do mistério do reino. Agora no versículo 14, nos fala de Cristo, que é o Filho do amor do Pai, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Redenção nos fala de libertação. Fomos redimidos. Éramos escravos, assim como eram os escravos no Egito, né? Eles eram escravos e o Senhor os libertou das mãos de Faraó. Faraó, para nós, é uma figura de Satanás. E assim que eles foram libertos das mãos de Faraó, das potestades das trevas de Faraó, eles foram introduzidos no deserto com a promessa de uma terra que manava leite e mel. Então eles iriam caminhar até essa terra e receber de herança essa terra que Deus estava preparando para eles. Então aquela história no Egito, da libertação do povo hebreu das mãos da escravidão de Faraó e a sua viagem até a terra prometida, ela é para nós também uma figura do que acontece conosco. Nós fomos libertos, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Lembrem-se que na véspera deles serem libertos lá do Egito, eles tiveram que fazer um sacrifício de um cordeiro, derramar o sangue do cordeiro e colocar nas ombreiras, nos batentes das portas, o sangue do cordeiro, como um sinal para quando o anjo do Senhor passasse por sobre o Egito, vendo o sangue, ele não entraria naquela casa, porque naquela casa havia judeus que creram no que o Senhor tinha falado, que naquela noite o anjo do Senhor ia ferir os primogênitos do Egito, exceto aqueles que estivessem nas casas protegidas pelo sinal do sangue. Então um crente, ele está protegido pelo sinal do sangue. Ele tem a redenção pelo sangue de Cristo. Tem uma história que eu li uma vez, que na Primeira Guerra Mundial, um grupo de soldados invadiu uma aldeia e matou todo mundo, começou a entrar de casa em casa e matando as pessoas. E uma pessoa viu aquilo que estava acontecendo ali, ele reparou que os soldados, quando entravam numa casa e matavam as pessoas da casa, eles depois pegavam um pano com sangue e faziam um X na porta daquela casa.
para marcar aquela casa, para que outros grupos de soldados não entrassem na mesma casa. Então ele correu para a aldeia vizinha, onde ele morava, e avisou todo mundo, não é? E nem todo mundo acreditou no que ele estava falando. Então ele entrou na sua própria casa, matou um animal, uma cabra, um carneiro, pegou sangue e fez um X na porta da sua casa. E ele e sua família foram assim salvos de quando os soldados chegaram para matar as pessoas que estavam naquela aldeia. Porque eles chegavam, viam a marca do sangue e passavam direto por aquela casa. Isso é um exemplo do que Deus fez. Deus fez com os hebreus lá no Egito, e é um exemplo do que Deus faz conosco. Ele vê o sangue em nós. Nós temos a redenção pelo seu sangue. E a remissão dos pecados, a remissão nos fala da retirada dos pecados. Nós somos plenamente e completamente perdoados no dia em que cremos em Jesus. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim: eu peço perdão o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite, eu estou sempre pedindo perdão a Deus. Bom, isso é um entendimento deficiente do que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina que um crente em Cristo foi perdoado já de todos os seus pecados. Quando? Quando ele creu em Jesus. Porque na cruz, o Senhor levou os pecados de todos os que creem nele e queriam crer nele. A morte de Cristo foi, se no Antigo Testamento as pessoas criam que Deus iria prover um cordeiro para tirar o pecado do mundo e para salvar o ser humano, depois de Cristo nós cremos que ele já enviou esse cordeiro. Então já temos o perdão. O perdão está assegurado para todo aquele que crê em Jesus. Então o cristão, você não encontra, a partir de Atos, nenhum cristão, nenhum convertido, pedindo perdão. Como assim? Não vai pedir o que você já tem? É que nem quando eu saio pela casa procurando onde estão meus óculos, né? Eles estão em cima do nariz, eles estão pendurados na orelha. Então o crente já tem o perdão garantido. A Bíblia não fala de pedir perdão depois que você já pediu perdão por todos os seus pecados. A Bíblia fala de confessar. Eventualmente a gente cai em pecado, aí confessamos os nossos pecados. E lá em 1 João é dito isso, capítulo 1, que diz assim, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí vai para o capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, é impossível, não há quem não peque, não é? Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, quando pecamos, precisamos pedir perdão? Não, perdão já temos. Precisamos confessar, para esse perdão, então, fazer efeito em nós. Voltando lá para Colossenses, versículo 14, em quem temos a redenção. Temos a redenção já é nossa. Agora, uma pessoa que foi salva por Cristo e tem tudo isso, tem o perdão dos seus pecados, tem a redenção, tem a remissão dos pecados, quando ela insiste em viver em pecado, ela está praticando um crime contra Deus. Porque hoje nós temos um perdão garantido, e se nós queremos viver pecando, nós estamos roubando a Deus desse perdão que Ele já nos deu. Estamos como que dizendo que pegando algo e não fazendo jus
a esse algo que nós recebemos de Deus, que é o perdão e a completa salvação. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aquele sangue que foi derramado uma vez por todas no Calvário, a remissão dos pecados. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.